Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui na quinta live dessa maratona linda, Maratona Jornada Vida Viva, que nós estamos trabalhando com convidados muito especiais, escolhidos a dedo. Cada um desses convidados vem trazer uma ampliação de consciência, vem trazer para nós mais perspectiva em relação ao nosso desenvolvimento pessoal. E hoje nós teremos aqui a convidada Priscila Braga com o tema O Conto Mudou o Meu Contar. A Priscila é uma profissional maravilhosa, é uma parceira de vida, é uma pessoa que eu admiro muito, que tem uma história muito linda, que ela vai compartilhar um pouquinho aqui com a gente também e vai nos presentear com um conto. Então, além da nossa troca aqui, falar um pouquinho sobre a contoterapia e como às vezes a gente pode utilizar ferramentas mais simples e ao mesmo tempo mais leves para poder acessar uma dor, acessar uma cura profunda, a Pri vai nos presentear com algumas histórias. Ela já me contou aqui nos bastidores, tá bom? Então você que está chegando agora, a Pri já chegou aqui. Pri, eu vou só fazer os recadinhos, mandar a live para algumas pessoas virem participar com a gente, tá bom? Você que está chegando aqui, seja muito bem-vindo. Eu vou fixar o título da live aqui e vou te convidar a ir ali no aviãozinho que tem logo abaixo aí no seu Instagram. Quando você clica no aviãozinho ali embaixo, você vai abrir uma lista de pessoas, que são os teus amigos. Algumas pessoas estão online e você pode fazer esse convite se você acha que tem alguém que vai ser beneficiado por esse tema, por essa conversa que nós faremos aqui. Algumas pessoas contam que tem vergonha de mandar a live para outras, mas a gente tem recebido muitos agradecimentos e muitas pessoas que estão chegando, estão se trabalhando aqui junto com a gente nessa maratona de lives, porque alguém teve coragem de dizer que a live estava acontecendo, tá? Então, que você que está chegando também pode colocar a hashtag Eu Sou Vida Viva e contar para mim se vocês estão me ouvindo bem, porque não sei como é que tá a internet aí, se está todo mundo conseguindo me ouvir bem, tá bom? Então digita aí Eu Sou Vida Viva, se você está me ouvindo bem. Enquanto isso, eu também vou mandar para alguns amigos aqui a live, tá? Porque eu também vou fazer os aviãozinhos, tá bom? E no mais, eu já vou chamar a Priscila para a gente começar a nossa conversa de hoje. Tô bem empolgada, Priscila. A última vez que a gente fez live juntas me deixou com umas manguinhas boas para chupar aí. A gente costuma brincar que quando a gente entra em alguma reflexão profunda, a gente está chupando manga, tá, gente? Então não liga não, que se fizer sentido para vocês, já vai levar esse termo para a sua vida também, tá bom? Então vamos lá. Pri, já vou te chamar, tá? Tô só encaminhando para mais algumas pessoas aqui. E muito bom, dá vontade de convidar todo mundo, gente, socorro! Então tá bom, só mais duas aqui, agora vamos nessa. Pri, oi Isa, bom dia, eu ia falar, tô maluca. Sejam bem-vindas, Fábio, Pan, Claudinha. O Amadeu tá aqui também, querido. Nossa, que honra, né? Ali, sejam todos bem-vindos. Deixa eu achar a Pri aqui agora. Aqui, achei. Para você entrar comigo. Como é que é? Acabamos de nós? Ê, dona Priscila Ei! Braga, seja bem-vinda. Que alegria. Obrigada. Como que você tá? Eu tô ótimo. Tá ótima? Hoje Feliz? voltei uma coisa muito boa que eu fiz essa semana, que foi conhecer um lugar incrível lá no meio do mato. A gente estava lá fazendo um mini retiro. Foi muito bom. Pensa que eu não vi? Ela Tô manda até uma foto bronzeada, ó, o sol da maravilhosa. montanha. Manda umas fotos ali para fazer invejinha boa na Tá gente, fazendo né? invejinha. Mas na verdade isso é merecimento, né, Pri? É bem legal saber que você foi lá se presentear e agora tá com mais energias renovadas para vir compartilhar mais coisas vivas para nós aqui nessa jornada tão linda, né? Então seja muito bem-vinda. Obrigada. Acredito que algumas pessoas ainda não te conhecem, embora a gente já fez uma live juntas recentemente, mas acredito que as pessoas, muitas vão chegar novas aqui, algumas vão assistir também lá no YouTube depois, né? Então eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Quem é Priscila Braga? Uau! Eu sou Priscila Braga, eu sou filha da Maria Helena e do Rui. Eu sou naturóloga, consteladora familiar, contoterapeuta e
uma pessoa. Uma pessoa que está aprendendo, né, sobre o valor da própria história também, né? Com a contoterapia, há um tempo já venho trabalhando nisso, né? Uhum. De olhar para mim, vendo mesmo o valor que tem a minha história, né? E que isso pode ser não só uma história, a gente vai falar aqui sobre a contoterapia, que é uma ferramenta, né? Bem ah, uma ferramenta que tem todo um estudo, um embasamento, né, por trás, até técnico, né, inclusive, mas eu também gosto de pensar, e a gente percebe, né, tem gente que trabalha com isso também, especificamente, né, com a biografia pessoal, né, como a própria história pode se tornar um conto terapêutico, né, um conto Uhum, terapêutico uhum. para si mesmo e para as outras pessoas também, né, eu contando a minha história, eu posso ajudar muita gente a ter insights, né? De repente, uma pessoa se identifica com algo e já, opa, né? E isso a gente fala também sobre a história, não, eu tenho a minha história pessoal, né, da minha vida, mas eu tenho também a referência da história das pessoas que vieram antes de mim, né, dos meus pais, da minha família, então a gente também pode aprender um tanto com eles, né, com a história deles. Sim. E trazer isso como com esse olhar ressignificado, né, que você traz bastante, né? A live que você fez ontem com a Rebeca foi muito legal, né? Sobre como se é possível mesmo, né, a gente mudar a nossa mentalidade, né, com em algumas questões Sim, e basta esse olhar diferenciado, né? Esse sim. que nem a gente falou da outra vez, né? Dá uma olhadinha ali para trás para ver o que está acontecendo. Sim. Você sabe que quando você se apresentou falando que você é filha dos seus pais, né? Você citou o nome dos seus pais, que eu não vou me lembrar de cabeça, mas me veio muito essa questão da árvore genealógica, né? Como nós somos consteladoras, a gente trabalha com essa abordagem terapêutica sistêmica que olha para a família de origem como a base de quem nós somos e, consequentemente, como a gente pode seguir adiante, né? De uma forma muito esdrúxula, a constelação familiar, de uma forma simplificada, não esdrúxula, mas Uhum. a constelação familiar, ela traz para a gente a possibilidade da gente olhar para a nossa história, mas principalmente para a história da nossa ancestralidade, Uhum. que tem os seus pesos, tem as suas questões, tem as suas superações, conquistas e coisas muito boas, mas que por falta de consciência a gente acaba pegando a parte densa das nossas histórias e esse ressignificar, ou seja, dar um novo significado para os pesos, padrões difíceis que a gente herdou e conseguir aplicar de uma forma positiva na nossa vida é o grande objetivo que a gente faz dentro da terapia sistêmica, né? Só que olhar para os nossos traumas, olhar para as nossas dores, olhar para esses padrões pesados que a gente herdou e está reproduzindo na nossa vida, não é fácil. Às vezes precisa ser feito com bastante sutileza, né, Pri? E uma das coisas que eu mais admiro, inclusive na forma da Priscila conduzir a contoterapia e na forma dela integrar essa ferramenta, inclusive junto com a terapia sistêmica, com a constelação familiar, é porque a contoterapia ela vem como uma semente mais leve, com um olhar um pouco mais lúdico, que faz com que olhar essa ferida não seja tão difícil assim. Essa é a minha visão. Mas ela é especialista e ela vai contar um pouquinho mais de como a contoterapia pode ajudar a gente a olhar então para questões difíceis, né, Pri? Sim. É isso que você falou mesmo, Paula. A contoterapia, assim como a arte-terapia também, né? A contoterapia entra, bem, vai nesse lugar que a arte também, não só a arte-terapia, mas, por exemplo, quando eu entro em contato com uma obra de arte, né? Com algo que vem. A gente recebe isso, essa informação, tanto dos contos como da arte, é, de um lugar diferente de dentro de nós, né? O lúdico, ele vem, ele fala diretamente com a nossa criança. É como se fosse o filtro do adulto, né? Do ego do adulto, que quer racionalizar tudo, que quer já imediatamente entender e quer botar num formato, numa caixinha, quer dar nome para isso. O conto, e né, eu estou falando isso, né, já ampliando para a arte,
ele entra na gente meio que se esquivando disso tudo e vai direto no coração, né? Direto no coração da criança. E a nossa criança, por mais ferida que ela esteja, que a gente, né, ainda não tiver trabalhado as questões da infância, essa que a gente sabe, né, que existe, que ela mora aqui dentro para sempre, né? Então, ela sempre vai estar disponível para o lúdico. É a linguagem dela, né? Então, ela está ali, ela recebe essa informação. Então, é como se quando eu ouço um conto, mesmo que eu não entenda, ele tá agindo dentro de mim, porque ele age nesse lugar que não precisa da minha racionalidade, né? E depois ele vai vindo, a gente vai conseguindo compreender algo. É como se ele chega no coração e aquele mar de crenças que a gente tem, se abrem para a gente ouvir o ensinamento que o conto tem. Porque todo conto tem, de certa forma, uma moral da história. Mas, normalmente, os contos terapêuticos, os contos usados de forma terapêutica, a gente não conta a moral da história, porque quando eu conto uma moral da história, esse conto quer dizer isso. Eu fecho, eu boto ele numa caixinha e entrego para a pessoa. E a pessoa, ela vai ficar com a caixinha, né? Ela não vai ficar com todas as possibilidades que o conto traz, né? E que quando entra, né, quando a gente recebe um conto, vai agir aonde tem que agir, né? E se eu limito o significado, se eu limito essa moral da história, isso, o Fábio diz, conversa de inconsciente, do conto da pessoa. É uma conversa mesmo que vem, né, que vem surgindo aqui. Então, de repente, eu me abro para esse ensinamento e pesco ele, né? E, opa, aí vem para o intelecto, né? Vem para eu ressignificar isso conscientemente, né? Eu vou contar uma história que aconteceu essa semana. Tô achando que foi final de semana, né? Eu falo toda hora, foi esse final de semana da viagem que eu Não fiz. tá nem acostumada a tirar férias durante a semana. Acostumada, né? E nem foi férias, né? Foi assim, mini, porque eu fui lá para trabalhar, estudar, foi tipo um retiro de trabalho. Que legal. Na live passada, eu contei uma história, uma pequena história no final daquela outra história que eu contei, né? Então, eu vou contar essa história. Não, peraí, eu vou contar primeiro o outro contexto. Eu contei essa história e tal, e aí depois eu fui fazer a minha sessão de terapia com a minha terapeuta maravilhosa, que se chama Paula Castanho Vaz, e ela veio e me contou a mesma história que eu tinha contado. Até arrepiei. E foi algo assim que eu tive um momento de que a contoterapia, que esse conto fez eu brinco que a contoterapia, ela dá um tapinha, mas depois ela faz assim, né, um tapinha na sua cara, assim, de leve, assim, você acorda, menina, sabe? Adorei. E aí uau, ok, né? E aí aconteceu isso de eu ir fazer essa viagem, né? Então, primeiro eu vou contar esse conto e depois eu vou dizer o que aconteceu, tá? Tá. Então a gente vai respirar fundo. Primeiro presente. Era uma vez um homem, uma pessoa que tinha muita fome. Ela tinha muita fome. E foi colocado na frente dessa pessoa um banquete com muitas coisas bonitas e gostosas e nutritivas. E ela olhou para aquele banquete e disse: não pode ser verdade. Não pode ser verdade. E a pessoa continuou morrendo de fome. Então, a gente dá uma engolida agora. Toma uma vodka. Mentira. Então, algo para tomar, né? A gente fala assim, toma mesmo, toma o conto, né? Então, aconteceu que depois de eu ter recebido essa história, eu aceitei um convite de ir para esse lugar, né? Eu fui fazer uma viagem para um lugar maravilhoso lá na Serra de Alfredo do Wagner, que é um lugar super lindo.
fazer um retiro de trabalho, mas era um lugar maravilhoso, assim, né? E a gente foi super bem tratadas, a gente era uma pessoa, o anfitrião era uma pessoa que fez tudo, fazia comida pra gente. Assim, depois eu vou botar o contato dele ali, porque foi maravilhoso realmente, sabe? Um presente, assim. Então, um dia, ontem de noite, ele ofereceu para nós uns calda-pés com as ervas que tinham no jardim dele. E depois a gente saiu na rua e tinha um céu estrelado, que era um banho de estrelas, assim, era uma coisa surreal. Então, eu contei um conto. E eu contei, um dia, uma mulher tinha muita fome. Muita fome. Então, ela viu um grande banquete na frente dela. Então, ela se sentou e comeu e saciou sua fome. Boa noite. Sua ligação foi muito importante para nós. Sim. Gente, quem sentiu 3 tipos de arrepio só na parte de cima do corpo, levanta a mão direita, por favor. Muitas vezes, né? Agora, posso contar já uma outra história? Overdose de história pra gente sair Eu daqui vou verdade de mexidão história hoje. agora, tá? Nossa, eu tô muito arrepiada, Pri. Tô muito arrepiada. Que delícia. Sim. Foi um momento. Foi um momento que eu já ouvi essa história muitas vezes, sabe? Muitas vezes. E dizem que realmente a gente precisa ouvir. Dizem que o ideal é ouvir 8 vezes uma história. Porque o 8 é o símbolo do infinito. Então é como se fosse assim, o símbolo das infinitas possibilidades mesmo, de você realmente, é como se algo muito profundo se abre a respeito dessa história, né? Uhum. Então, talvez tenha sido a 8ª vez que eu ouvi quando você me contou. Então, algo se Nossa, que abriu. lindo isso. Aham. Até dizem que quando você tem algo muito importante que você precisa absorver, ler, que você leia 8 vezes, faça 8 leituras da mesma coisa, né? E isso Não acontece, conhecia e isso. mesmo que você leia corriqueiramente, assim, né? Algo, Uhum. algo já. Então eu vou contar uma outra história que né? A gente se encontra nesse. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Uma vez, havia um homem que ele viajava de trem no vagão leito e ele estava no leito de baixo. E no meio da viagem ele ouviu que tinha um outro homem no leito de cima e ele falava: "Ai, eu tô com tanta fome, eu tô com tanta fome". E aí aquele homem ouviu o homem de cima falando tantas vezes, então ele se levantou, foi até o vagão do restaurante, comprou uma comida, levou lá para onde eles estavam e deu de comer para o homem que estava em cima, do vagão de cima. Tudo ficou sossegado, até que novamente o homem que estava no leito de baixo ouviu: "Eu tinha tanta fome, eu tinha tanta fome". Quantas vezes? Oh, eu quero rir de desespero. De nervosinho, né? Assim, ai, eu vou rir de nervosinho. Eu tinha muita fome. Ai, gente, hoje é plantação de jaca com manga, tá? Só pra avisar. Percebe o poder que uma história tão pequena e simples tem da gente entender profundamente algo? E claro, aqui a gente reconhece, né? Então, talvez a gente se reconheça, eu não sei, mas eu, né, não sei vocês, talvez, A né, talvez carapuça só que eu, serve? Aham, eu conheço. Aham. mas
as histórias são assim, a gente se reconhece nelas ou reconhece as pessoas, né? Na verdade, assim, normalmente primeiro a gente fala, ó, essa história é a cara daquela pessoa, né? Porque a gente vai botando a bola pra lá, né? Claro. Mas a gente depois se reconhece nas histórias, né? Uhum. Sim. Então a gente é uma forma de compreensão que a gente não precisa dar explicação. Eu não estou explicando algo, eu não estou fechando isso, né? Eu não estou colocando numa caixinha. Eu percebo. E a história, ela denuncia algo que eu me reconheço ali, e ela dá o próximo passo. Qual é a solução disso? E a gente não precisa aqui trazer racionalmente, então ele falou, o homem falou isso e tarará, tarará, né? A gente pode, a gente sente algo. É uma percepção não racional, não intelectual, né? Mas é quase uma coisa sensorial, assim, né? Que a gente tem Uhum. quando a gente, uau, esse arrepio que você disse que sente, né? É. Que às vezes Uhum. a gente dá até uma tremedeira quando ouve um conto nossa, olha isso. Sim, é É no sensorial. corpo mesmo, no corpo mesmo. Agora, Pri, sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Você falou dessa criança que todo mundo tem. E eu acho que hoje em dia, o mundo terapêutico, na internet, a gente vê muita postagem. Não sei se vocês vão concordar aqui comigo, gente, mas a gente vê muita, muita postagem falando cure a sua criança interior, cura a sua criança interior. Cara, quem é essa criança interior? O que ela come? Igual o Globo Repórter, né? Do que ela se alimenta, como cuidar dela e como curar ela. O que tem de real nisso? E por que é importante a gente olhar para essa criança? O que eu sei, né, o que eu vejo, que eu experimento, tenho feito esse exercício, né, de observação e experimentação, é a, bem, primeiro que ela chegou primeiro de todo mundo, né? Ela chegou, a gente chegou nesse formato, né? De criança e depois a gente foi aprendendo a ser adulto, né? Então a gente chegou no mundo como um ser sem expectativas, digamos, né? E aí, e sem, né? Tô ali, tô absorvendo, não tenho caixinhas para nada, né? Eu vou aprendendo as caixinhas e vão me dizendo que isso é isso, que aquilo é aquilo, e aí eu vou, né, aprendendo. Mas ela não tem expectativas, mas ela tem desejos, né? E ela tem demandas de sobrevivência, né? E às vezes essas demandas não são supridas de uma forma que depois eu ouvi dizer que não era para ser assim, que era para ser assado. Uhum, E aí eu fico com essa imagem de que eu não fui devidamente suprida na infância, né? Digamos assim. uhum. São as histórias que também fazem a gente ir para um outro lugar, né? E que a gente tem a possibilidade também de aprender com isso. Que não são contos, mas são histórias que ficam, né, Pri? Isso. São histórias que Apesar de que tem ficam e uns que a contos do gente. bicho-papão também. Mas só um adendo. É... Pois é, não sei quem inventou essa história do beijo, do beijo-papão, mas isso aí não tá. Não sei. Mas a gente. Isso, né? Não sei se é possível curar a criança interior, mas eu sei que quando nós adultos, né? Aqui somos adultos, né? Então, quando a gente sabe que o que eu estou vivendo agora, o que eu estou fazendo agora, eu não é como uma criança que eu estou conversando com você. Eu estou conversando aqui como uma adulta. Só que de repente se vem alguma coisa, sei lá, algo que eu queria de ti, eu quero que você me diga tal coisa, eu quero alguma exigência que eu tenha de ti, eu estou fazendo essa exigência com a minha criança. A minha criança está fazendo essa exigência. Porque crianças são assim, elas querem tudo. Elas querem tudo, elas não têm limites, né? Quem vai colocando limite é o adulto, ao longo do tempo. Então, né? Então essa criança, ela quer tudo. E aí, Então, eu, adulta, é como se eu estivesse tratando um filho mesmo, uma filha, né? Eu ajo comigo
com esse meu lado criança, como, né, agora sou eu que estou falando. Eu dou conta disso. Não precisa, tá tudo bem, tá tudo certo, né? E essa forma terapêutica, né, com a contoterapia e com a arte terapia também, com a arte em geral, ela nutre essa criança com essa forma lúdica. Ela, é como se ela ficasse mais tranquila, que ela está sendo ouvida e alimentada, né, por um lugar que ela compreende, porque ela não entende que isso aqui, blá, 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 né? Uhum. Sim. Então, é isso. Quando você falou das demandas de sobrevivência, eu achei bem interessante porque eu não tinha parado de pensar nesse termo. Achei interessante porque, assim, a criança depende de um adulto para ela sobreviver. Não necessariamente o pai e a mãe, porque se o pai e a mãe fizeram ela e ela nasceu, se a mamãezinha dela, infelizmente, não puder ficar presente, se o papaizinho dela não puder ficar presente, seja por qualquer razão, de morte, de comportamento, indisponibilidade, etc., mas alguém vai cuidar dessa criança. Vai ser alguém que mora na rua, vai ser alguém que mora no mesmo condomínio, vai ser um parente, mas alguém vai conseguir cuidar dessa criança, mas precisa que seja alguém adulto, que vai coordenar essas demandas de sobrevivência. Mas me veio também que, além das demandas de sobrevivência, que elas são do instinto do ser humano ali, né? Existem as demandas que a gente aprende, igual você estava falando, que a gente aprende a demandar, porque a gente não tinha demanda de que a boa mãe é aquela que faz chuquinha no cabelo e ensina o que é menstruação. Quem falou que isso é uma boa mãe? Quem falou que pai é aquele que paga as contas de casa e ensina o filhinho a pescar? Quem falou isso? Só que essas demandas são as que a gente leva para conversar com a vida real. Porque quando eu vou conversar com a Pri, e eu espero que a Pri ouça os meus pensamentos, saiba o que eu estou, adivinhe o que eu estou pensando e querendo dela, e eu espero que ela supra uma necessidade minha, eu tô com essa criança que criou e alimentou um significado no reino da ilusão, reagindo àquela relação. Por isso que tem tanta dor nas relações. Eu viajei agora, tá? Mas é porque me veio um mega insight aqui, faz sentido? Para mim faz muito sentido isso que você está falando, porque realmente é esse reino da ilusão que você fala, né? Perfeita a analogia, né? Essa imagem, né? Quem disse mesmo, né? O que é ser um bom pai, uma boa mãe? A gente sabe que, claro, a gente precisa de um adulto quando a gente é criança para essas demandas de sobrevivência, né? Mas talvez socialmente a gente venha criando essa imagem da família que é da família certa, da forma certa de ser uma família, da forma certa de ter sido criado, né? O que os pais têm que oferecer para serem bons pais, né? Para serem nominados bons pais, né? Então, e aí a gente vai aprendendo a julgar isso, né? Então, não foi assim exatamente, então tá errado. Então, eu não recebi o suficiente. Então, eu quero mais. E aí eu continuo querendo, porque nunca é o suficiente. Então, eu acho que a gente pode pensar sobre a nossa criança interna, né? Essa criança interior, que ok, agora a gente tem um adulto para cuidar da nossa criança, que somos nós. Sim. Eu posso suprir as demandas da minha, né? Eu posso botar um limite nela e falar, eu vou te levar mais tarde para tomar um sorvete, mas agora eu preciso que você fique quieta porque eu preciso trabalhar. Às vezes dá certo, às vezes não. A gente vai fazendo um treino, entendeu? A gente conta uma história para ela ficar tranquila, né? A gente fala que a gente conta histórias para as crianças dormirem e os adultos acordarem. Uau! Cara, não, eu vou anotar essa, só um pouquinho. Foi Nietzsche que falou isso, que disse isso, né? As histórias são contadas para as crianças dormirem e para os adultos acordarem. Isso é muito legal. Então, talvez em algum momento que a gente esteja sentindo essa demanda, né, de quero algo, né, essa falta,
essa coisa que Revolta. a gente sente, que volta, a gente possa contar uma história. Olha, vou te contar uma história. E aí a gente, de repente, até pega uma foto, uma sugestão que me veio agora, né? Eu pensei de olhar no espelho, mas às vezes a gente fica olhando a ruga que tem aqui, né, no espelho. Então, de repente, a gente pega uma foto da criança, da gente criança, e conta uma historinha para ela. Aí ela dorme um tempo, enquanto a gente pode fazer coisas de adulto, né? Sim. Você sabe, a Flavinha escreveu aqui, né? Quando nos tornamos adultos, aí cuidamos de nós. Deveríamos, Hum, é a palavra que me vem. Inclusive, hoje eu fiz várias sessões de terapia individual, né? E é engraçado que quando a gente está com um tema tão aberto assim, como a gente está para trabalhar, nem imaginava que a gente ia trabalhar tanto essa questão da criança aqui, embora fosse óbvio, né? Mas eu não imaginava que ia ser tão diretamente esse tema. E praticamente todas as sessões que eu fiz hoje, eu tratei da revolta dessa criança que estava ali brigando para ser vista pelo papai e pela mamãe, nessa ilusão de que não era amada, ou na ilusão de que se afastasse dos pais para viver a vida de adulta, ia perder o amor dos pais. Então, essa questão da criança ela é tão séria, tão importante, porque assim, ninguém ensinou a gente a cuidar das crianças, nem das crianças que são nossos filhos, menos ainda da nossa própria criança. Nós somos maus com a nossa criança. Até assim, generosamente colocar a nossa criança para dormir é uma coisa, mas a maioria das vezes a gente não vai colocar a nossa criança para dormir. A gente vai querer suprimir ela, trancar ela no quarto e mandar ela ficar quieta sem saber qual é o propósito daquela energia dela de falar: Pri, me olha, Paula, me olha. E é nesse muita energia. aspecto, eu vejo que a contoterapia ela tem um papel muito lindo, que até eu estou vendo mais lindo ainda agora conversando contigo, porque assim, não dá para chegar nessa criança de qualquer jeito. Você falou um pouquinho sobre isso no começo, queria até que você contasse esse movimento que você falou, que assim, o lúdico, ele fala diretamente com a criança. Então, qual é essa importância, sabe, do conto com o olhar lúdico para que a gente acesse uma dor que é tão difícil de uma forma mais generosa, sabe? Mais carinhosa com a gente mesmo. A gente pode até pensar, imaginar mesmo, ou lembrar, né, de quando a gente. Se você chama uma criança, ou vem aqui que eu quero brigar com você. Talvez não, ela não venha, né? Eu acho que o mais fácil ela dar, ou ela vai vir e vai vir muito fechada. Ela vai se fechar, ela vai estar ali, mas ela vai estar totalmente fechada porque você vai falar para ela. Mas se você chamar ela para brincar, e aí na brincadeira você fala algo importante, ela está totalmente aberta. Ela está disponível ali para te ouvir. Então Eu não acho que sei o que te a quero, diz o Matheus. Desculpa, mas é que eu achei engraçado. vamos lá, né? Tchau pra Vai você. chamar Priscila Braga! Imagina se eu vou, né? Eu já sei qual vai ser a treta, né? Eu vou fugir, né? Tô fora. Uhum. Então a gente pode pensar dessa forma, né? Como a gente chama uma criança para falar algo importante? Como que eu consigo acessar algo importante nela? Ensinar algo importante que ela realmente compreenda, né? E talvez a gente possa fazer esse teste, né? De chamá-la para brincar primeiro e contar uma história. E ali vai ter um ensinamento, né? Algo que ela vai compreender e que ela não vai se sentir reprimida, ela não vai se sentir, não vai se sentir mal amada, ela não vai se sentir excluída, ela não vai se sentir, né, rejeitada ou que ela fez algo errado. Vai ser um acolhimento mesmo, né? Esse tema aí que está tão, né, como você falou, né, tão em alta, né, da criança ferida, né? Talvez seja por isso que, talvez seja tão em alta porque sim, a gente está vendo tanta birra por aí, né? Tantos adultos fazendo birra, né? Porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E então tá todo mundo vendo. Isso não é coisa de adulto, isso é coisa de criança, né?
Então a gente pode fazer um movimento coletivo aí de realmente aproveitar essa deixa, né? Vamos fazer um movimento coletivo da gente, cada um cuidar da sua, né? É. E alimentá-la, e sim, levá-la para passear, levá-la para tomar um sorvete, e contar uma história, e levar ela para ver um quadro lindo e ficar ali horas, meter o dedo, de repente, uma vez No lá lugar que nesse pode, para lugar, não ser preso, né? no lugar que eu fui, nesse lugar que eu fui nessa semana, tinha um quadro bem impactante, assim, com umas rosas, umas flores, e tinha alto relevo, né? E aí eu me lembrei que uma vez o meu pai me levou para ver uma exposição de quadros. E eu devia ter uns 5, 6 anos, não sei, por aí, né? E aí eu lá, né, fui indo atrás dele e tal, e ele vendo. E era uma exposição daquelas exposições que os quadros, a gente fica bem perto, né? A gente tem acesso à parte de trás, da frente, tudo. E aí eu olhei, tinha um quadro que tinha uma tinta azul brilhosa, tão maravilhosa, tão linda. E aí eu fui lá com meu dedinho e botei meu dedinho no quadro. Ai, gente, o meu dedo ficou azul porque a tinta estava molhada ainda. E aí eu falei, né? Eu fiquei com o dedo dentro do casaco, assim, até a gente sair, Prova do crime. né? A prova do crime, né? Mas ok, eu aprendi que eu nunca mais deveria botar o meu dedinho na obra de arte alheia. Talvez na tua, né, Pri? Se você não tiver Na terminado minha, ainda. sim. É, sim. Que massa. O Perfeito. pessoal está falando aqui que a gente devia criar um curso para pais e filhos, para pais. Eu fiquei pensando, né? Criar um curso para pais que sejam tratados, ensinados a se tratar bem como criança, para então poder tratar bem os seus filhos, né? Porque começa dentro antes que você possa replicar isso adiante. Nós estaremos juntos no programa Vida Viva. Eu não vou falar ainda sobre isso aqui, porque não é hora, tá, gente? Mas fiquem atentos, porque a Pri vai facilitar algo muito especial para a gente e uma outra equipe que também está junto aqui, multidisciplinar. Ela vai facilitar coisas lindas para a gente poder tratar essa criança, para a gente tratar os nossos relacionamentos, para a gente tratar nosso relacionamento com a vida em dezembro, tá? Depois a gente conta mais sobre isso. Mas, Pri, conforme a gente estava conversando, me veio a palavra adultilização. Essa palavra é uma palavra que eu usei muito em palestras. Saudade de uma palestra, né, filha? Eu usava muito nas palestras quando eu ia falar de construção de visão. Porque, assim, para a gente construir visão, para a gente construir um quadro dos sonhos, por exemplo, a gente tem que estimular a nossa imaginação. Pelo menos, né, para a gente poder ampliar, porque senão a gente fica com aquele básico conhecido do dia a dia e você vai pensar sempre em coisinhas simples, sendo que tem um mundo de abundância para se olhar. Tá bem. Mas aí então eu comecei a perceber o seguinte, que a gente é tão massacrado pelas crenças sobre vida adulta. Então, assim, é dito pra gente que adulto trabalha, adulto você tem que estudar, você tem que passar na faculdade, você tem que promover dinheiro, você essa palavra, só isso já é maldito, né? Tem que pagar conta, tem que ser responsável, tem que. Ou seja, cansa. E a gente fica adultilizado no seguinte sentido: para de dar asas da imaginação, porque acha que não tem nem merecimento e nem tempo de pensar na morte da bezerra, chama de morte da bezerra, acaba inclusive para poder relaxar usando entorpecentes de vários tipos, desde drogas psiquiátricas até drogas, porque não consegue ter o mínimo de prazer na vida, a não ser quando está de consciência alterada. Então, essa autoutilização, ela é muito séria, porque somente através do autoconhecimento, isso está me ocorrendo agora, tá? Assim, veio muito claramente isso para mim. Através do autoconhecimento, a gente pode fazer o caminho de volta, que é a proposta da contoterapia. Esse caminho de, cara, vamos parar um pouquinho para a gente ir lá para dentro, conversar com essa criança, estimular ela a vir para fora, a se jogar igual a criança que tem o pai ali na frente falando pula, ela se joga sem medo de ser feliz, e coisa que a gente não consegue fazer quando está adulto, porque está cheio de medo. Então, assim, de novo filosofando aqui, o que você pensa sobre isso?
Eu acho, perfeito isso que você está falando, essa adultização, né? Porque fica a coisa como se a vida, e eu falo isso de um lugar que eu tô recém saindo, né? Recém saindo assim desse nível de achar que é o sacrifício que eu preciso fazer para, né? Eu tenho que me sacrificar para ganhar a vida. É o lugar do adulto, Uhum. né? Para eu ser adulta, para dizer que eu já sou adulta, eu tenho que estar no sacrifício, né? Eu tenho que quanto menos me divertir, melhor. Se eu me divirto, eu fico um pouquinho culpada, porque né? Ninguém me contou que adulto se divertia, Boa. né? Mas então, assim, novamente vou trazer a experiência dessa semana que realmente foi bem especial. Tinha um balanço lá muito legal, que era de um penhasquinho, assim, um balanço de madeira. E eu fui trabalhar lá várias vezes e eu ficava lá de vez em quando. Aí eu tava trabalhando, né, com a coisa da escrita e fazendo várias coisas, estudando e tal. E no balanço, olha que coisa maravilhosa. Por que eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Por que eu não posso trabalhar? Uau! Por que eu não posso trabalhar num balanço? Entendeu? Fazendo isso, fazendo algo que me dá prazer também, né? E claro, nessa medida de que de vez em quando eu vou ter que parar para descansar, de vez em quando eu vou ter que parar para levar a minha criança para passear, essa coisa, né? Então, isso de alimentar alimentar o prazer, alimentar a criança, alimentar a criança, né? É deixar ela satisfeita o suficiente para que eu possa ser adulta de uma forma leve. Porque eu acho que essa adultização talvez seja essa coisa de achar que agora que eu sou adulta, eu me desvinculo da criança. Eu não, né? Se eu tenho. E aí a gente acaba sendo criança de uma forma distorcida. A gente traz a criança birrenta e não a criança divertida, né? Então a gente pode usar, né? Já que ela está dentro de mim e a gente tem que conviver aqui, eu vou aproveitar o melhor entre nós, né? Que é Nossa. a leveza, a coisa de ver uma beleza, de admirar o belo, né? De pegar uma florzinha, experimentar o tato. Eu sou muito sensorial, então eu toco em tudo, né? Assim, eu fico vendo a textura de tudo. Por isso que eu botei meu dedinho lá naquela tela. Então, como é que é o teu, né? A gente pode fazer esse experimento, né? Cada um tem o seu caminho, né, de acessar essa criança. E às vezes está tão longe, está tão esquecido, que aí eu, por exemplo, nos processos de arte terapia, as pessoas falam, aí a gente pede sempre, na semana que vem a gente vai fazer uma experiência, uma vivência aí que vai ser interessante. Mas na arte terapia a gente propõe para a pessoa, agora desenha, né, fazer uma materialização, né, fazer algo simbólico ali, ou desenhar, ou fazer uma colagem, e aí a pessoa fala, mas eu não sei desenhar, eu não sei fazer isso. Mas Uhum. não precisa saber. A gente não está pedindo uma obra de arte ou algo específico. É o que vem, né? Não, brincar, essa brincadeira, essa proposta de você se deixar levar pela tua emoção, pela tua sensação, né? Isso eu acho que é esse retorno, né? Eu posso ser adulta, mas eu posso usar o recurso da minha criança para me divertir também na minha vida, né? Sim. Até a Para Luana ficar. trouxe aqui algo que a gente tem falado bastante, né? Que é essa coisa do ou, porque a gente foi treinado para ou. Ah, querida, ou você se diverte, ou você trabalha. Ou você ganha dinheiro, ou você é feliz com essas coisas, com a sua vida de adulto. E se a gente pudesse colocar responsabilidade e diversão, né? A Flavinha até puxou de volta que ela falou, ensinar uma coisa e outra, ao invés de uma coisa ou outra, né? Que é essa proposta que você fala. Uhum, uhum. Mas tem que E tem estimular, coisas. né, Pri? Isso, exatamente. A gente precisa treinar isso, né? Treinar essa percepção, né? De, se eu tô muito carrancudo, se eu tô muito carrancuda fazendo uma coisa, não sei se está certo isso, né? Não sei se precisaria estar assim. Onde que tá a menina? Será que ela está emburrada em algum lugar porque
uma semana que eu não olho para ela e eu estou ignorando que ela está me pedindo alguma coisa, né? E às vezes essa coisa é uma coisinha, às vezes não é, eu não preciso, não sei, às vezes meu trabalho é bem sério mesmo. Mas quando eu saio do meu trabalho, eu posso fazer algo que me dá prazer, algo divertido, algo leve, para compensar, para dar atenção para esse lado meu, né? E Uhum, aí a gente encontra esse equilíbrio, né? E fica sim. mais fácil o dia a dia, né? Não fica pesado, não fica. Isso é uma experiência, né? A gente tem que ir experimentando, experimentando, experimentando. Vamos achar um balanço aí para se balançar, vamos achar uma sorveteria perto de casa, vamos, sei lá, tomar um banho de banheira com bolhas e espumas. É. A Fabiana tá falando brinquedinhos dos adultos são legais. Trabalho, sexo, dirigir um carro. Se for visto realmente, né, como a possibilidade de se divertir com isso, eu acredito que é muito legal mesmo, né? Com E podemos certeza. ter regras mais flexíveis. Me coloquei numa criança, minha criança numa masmorra. Então, Sim. até essa questão que você fala do experienciar, experimentar e tudo mais, você acredita que existe assim uma forma de todos os dias a gente olhar para isso? Que dicas que você pode dar assim para a gente trazer para o nosso dia a dia esse momento de parar e olhar um pouquinho para essa criança? Você já deu algumas, né? Mas para a gente É. fazer como se fosse uma consolidação dessas dicas. O que me veio agora é uma possibilidade, né? É a gente o cuidado com o corpo também. Exercitar de alguma forma, sair para caminhar, fazer. Porque eu acho que quando a gente trabalha a flexibilidade do corpo, a gente acaba também entrando numa coisa meio lúdica. Agora, diferente, assim, não sei academia, né? Porque a academia tem uma coisa muito, muito rígida, né? Mas talvez ouvir uma música, né? E ouvir mesmo. Que a gente tem muito o hábito de fazer coisas ao mesmo tempo, né? Ah, então eu vou botar uma música enquanto eu faço não sei o quê. Talvez a gente possa só ouvir uma música. A música que eu gosto. E aí me deixar. Então, agora. Quanto tempo dura uma música? 3 minutos? 4 minutos? Eu não tenho No três geral, minutos acho que para ouvir é uma música, né? boa. Todo mundo tem 3 minutos para ouvir uma música, né? Para ouvir uma música e sentir a música. Aí, uma sugestão uma tarefa de casa aí para galera, né? Para exercitar isso, né? De sentir mesmo, sentir no corpo. Porque quando eu falo sentir, eu falo também de esse sentir, né? Eu sinto a emoção que vem dessa música. E aí, de repente, eu posso até dar uma dançadinha, né? Nesses 3 minutos. Imagina, 3 minutos por dia dançar? Maravilha, eu ouvir uma música. Aí Eu já me confesso que eu libero sou todo, dessas. né? Como eu não sei tantos contos, Pri, então vou Sim. aprendendo mais Ou, contigo aqui, mas a música funciona bastante para mim. e eu acho que, assim, qualquer momento que a gente tenha de contemplação também, de deixar, da gente. Se você tem uma planta em casa, cuidado com essa planta, observar ela, né? Talvez até você possa bater um papo com ela, com os animais também, né? Os animais e as crianças se dão muito bem, né? Então, e eles também têm algo que a gente pode. Ah, é a Tonha. Ai, Tonha, que legal. Beijo, querida. Os animais, eles se conectam, a gente se conecta com os animais através, né? Se a gente realmente se entrega, agora eu vou ficar 3 minutos fazendo ali, olhando para o meu bichinho e fazendo carinho nele. É um alimento, né? É um alimento para esse lugar da criança, né? Para nossa alminha. E aí a gente já fica abastecido para o adulto poder, então tá, agora vamos trabalhar, tá? Agora eu vou trabalhar e você pode ficar aí. Ou leva Bem ela junto. didaticamente, entendeu? Aquelas ou leva ela Você junto, vai né? junto comigo, mas você, né? Você fica aí curtindo o que a gente fez agora há pouco, e aí a gente, né? E aí Soltando eu vou faíscas de trabalhar. amor aqui dentro de Mas mim. pode deixar que eu dou conta, tá? Pode deixar que eu vou lá e Ah, trato, né? A conversa aqui é entre adultos. nossa, essa frase é perfeita, né? Pode deixar que eu dou conta. Pô, falar isso, experimenta falar isso para tua criança, que coisa mais extraordinária. Uau! Eu vi Pode até, deixar. Pri, uma imagem, que daí eu também sou a louca do mundo de Bob, né? Eu fiquei imaginando você
A hora que você vai lá brincar com a tua criança, você tirando o chicote da mãozinha dela, pegando as mãozinhas dela e brincando com ela. Aí você pega ela, senta, agora nós vamos trabalhar. Pode deixar que eu dou conta. Uau! Uau mesmo! Caramba, gente, que lindo! Muito bom. É. E voltando para os contos, né, para as Uhum. histórias, essas pequenas histórias que a gente uma leitura, né, de uma história, de um livro que tenha boas histórias gostosas de ler, né? A gente pode ter leituras também leves, né? Uhum. Que a gente alimente esse lugar da imaginação, mas não da fantasia, né? Mas da imaginação mesmo, que a gente vai. Os contos eles trazem os recursos, né? Para o Uhum. intelecto também, nessa forma lúdica. Né? Os contos terapêuticos, que a maioria deles são, né? A maioria dos contos são, eles dizem que eles tratam o coração e equipam a mente. Acho tão bonito isso. Uau, que Uhum. lindo! Acho que é a Sônia Farias, que é a frase dela é essa. Os contos Tratam o tratam o coração. coração e equipam a mente. Por Nossa, quê? mais um. Porque quando a gente. Eu, por exemplo, naquele exemplo que eu dei, né? Que eu estava lá e de repente eu me lembrei do conto e eu recontei o conto do meu jeito. Aquele conto já é meu. Eu contei a minha história ali. Né? Então eu tive equipamento suficiente para contar, para recontar, né? Para transformar aquela história em minha e contar a partir do que eu vivi. Nossa, que lindo. Várias ideias, viu? Depois a gente tem que terminar de conversar. Nossa, muito legal tudo isso. Muito legal mesmo. Sim. Pri, nós temos 9 minutos, 8 minutos. Ai, gente, eu sempre sofro no final da live, que por mim a gente ficava mais um tempo conversando. Mas você acha que tinha preparado um conto além dos que você contou para nos contar? Sim. Estão preparados para mais uma manga? Eu sempre, eu gosto. Pessoal, senta que lá vem história. Vou até ficar descalça agora para poder ficar entregue. Certa vez, um circo adquiriu um urso polar. Como eles só precisavam do urso para ficar em exposição, ele ficou trancado num carro. E era um espaço bem pequeno que ele tinha. Ele só tinha espaço para dar 2 passos para frente e 2 passos para trás. Muitos anos se passaram até que eles ficaram com pena do bicho e venderam ele para o zoológico. E ali no zoológico, esse urso tinha um espaço enorme que ele podia se mover, se movimentar à vontade. Mas ele continuou dando 2 passos para frente, 2 passos para trás. Um dia um outro urso perguntou para ele, mas por que você faz isso? Porque eu fiquei muito tempo preso num carro estreito. Estamos desligando essa live por motivo de choro da facilitadora. Muito simples para você, Pri. A todos vocês que participaram com a gente, que feliz de termos essa oportunidade tão linda de viver a experiência da contoterapia com a Pri, né?
e de viver essa experiência 3 vezes hoje. 3 vezes. 3 vezes objetivamente, claramente, né? Mas com outras nuances aí que fomos presenteados. A Pri está com a gente na Jornada Vida Viva, uma facilitadora que eu prezo muito, prezo todos foram escolhidos a dedo, né, para estar junto comigo nessa jornada. Nós temos a semana que vem, Pri e todos que estão aí, teremos live todos os dias, novamente, tá? Segunda, quarta, quinta e sexta às 21 e terça-feira ao meio-dia com Alex Baron, tá? E depois eu vou passar a agenda da semana para vocês. E por enquanto, eu vou fazer aquela nossa foto de sempre aqui, vou só tirar aqui um pouquinho os comentários, vou fazer uma foto com a Pri, vou pedir que vocês façam o print também, lembrando que o nosso combustível, gente, é o feedback que vocês nos dão. Esse conteúdo a gente está disponibilizando para vocês gratuitamente aqui, é o nosso tempo, a gente sabe que a gente utiliza o nosso tempo, mas para nós significa transbordar. Nós estamos transbordando a missão, nós estamos transbordando o desejo de compartilhar com vocês ferramentas que façam vocês, inclusive, irem muito mais rápido do que nós. Porque o que a gente sofreu para conectar, para encontrar os recursos, nós trazemos aqui as coisas muito mais prontas para que vocês possam tomar, degustar o banquete e então fazer algo de bom nas suas próprias vidas. Vou pedir para a Pri fazer um sorrisão, vocês também, e vocês vão depois compartilhar aí no story de vocês com a hashtag Eu Sou Vida Viva, marca eu, marca a Pri, e eu vou pedir que a hora que eu compartilhar a foto no meu feed, que vocês vão lá escrever por que valeu a pena estar com a gente. Topam? Vou fazer a foto para eu depois abrir para vocês falarem que topa, né? Já! Yeah! Nossa, eu tô vermelhona. Acho que eu peguei muito sol hoje. Tá com calor? Pessoal, muito obrigada por estarem aqui. Levanta a mãozinha quem vai compartilhar ali, quem vai falar com a gente. Hashtag Eu Sou Vida Viva. E segunda-feira estamos juntos de novo às 21, tá bom? Pri, minha gratidão profunda a você, a essas incríveis mangas que você nos deu para chupar. Vou refletir aqui, depois eu te chamo. Obrigada, Paula. Muito obrigada. Obrigada, gente, por ter comparecido aí, acompanhado a gente. Em sexta-noite ainda. Sexta-noite. Sextou. Sexta-noite. Hashtag sextou. Ai, uma delícia. Beijo. Sim. Tchau, queridos. Beijos.